Boa noite a todos. É com muita alegria porque a gente começou juntos aqui, né? Então nós somos da casa também, nos sentimos da casa. Então, lá eu faço esse livro aqui, Fonte Viva, de Emmanuel, o capítulo 30, Educa. E a gente, toda vez que você pega esse livro aqui, a maioria dos títulos é interativo, educa, passa, sempre tem alguma coisa que é para a gente realizar. E a hora que ele está tratando aqui, Emmanuel, ele vai buscar lá na primeira carta, Epístola de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, fala assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, quando ele buscou, eu fui lá no Evangelho para dar uma lida, para situar, né, onde que estava inserido essa frase que ele foi buscar. E ele está no momento em que Paulo está exortando a igreja lá dos Coríntios, que eles estavam tendo muitas desavenças, estavam discutindo, e aí ele vai falar na questão do ego, a questão do orgulho, da vaidade, né? Que a gente estuda, a doutrina espírita fala que é uma das últimas imperfeições que vai acontecer, né, com a gente, vai ser a retirada do orgulho, porque a gente tem isso muito enraizado. Então, quando ele traz isso aqui, ó, não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós, a gente aprende aquilo que a Geni disse aqui nas orações, na oração. A gente veio, Deus nos criou para ser feliz. Todos nós podemos ser felizes. E sabe por quê? Todos nós conseguimos e vamos conseguir. Porque a gente tem a centelha divina dentro de nós. E essa centelha é a certeza dessa felicidade. Mas como que a gente vai fazer para a gente descobrir esse templo de Deus? E aí ele vai tratar sobre a educação, não é? Jesus trouxe, né, exemplo, a vida dele, ele encarnou-se, fez homem, para mostrar para a gente que a gente consegue. Mas como que a gente vai conseguir? Qual que é o caminho? O caminho é pesado? Jesus foi e ele nem tinha que aprender nada, né? Foi pesado, foi custoso, dolorido, doloroso, e o nosso também, mas isso ele passou por aquilo para a gente saber que isso não é nada. Se a gente tiver a fé, a gente tiver essa certeza que tudo aquilo que a gente está estudando aqui na doutrina espírita, que os espíritos vieram nos trazer, nos relembrar o que Jesus nos trouxe, né? Então, se a gente conseguir aprender, e ele vai falar que é através da educação, porque tudo é um processo educativo. Eu não sei aqui se a maioria aqui, lá no nosso caso, muitos eram católicos, e a gente traz isso daquele Deus que castiga, e tudo que acontece é castigo, e depois a gente aprende. Não é. É a disciplina, é a educação, nós estamos sendo educados. E muitas vezes de uma forma dura, às vezes até bruta aos nossos olhos, né? Mas não é assim, uma mãe não põe o filho de castigo. Antigamente a gente dava umas palmadas, hoje as minhas sobrinhas às vezes dão uma palmadinha, um castigo, para que ela sinta como que é. Não pode só
né? Imagina se as coisas fossem só na conversa. Se a gente aprendesse, era muito fácil, mas a gente não aprende. A gente precisa passar por algumas situações. E aí, Emmanuel fala, ele é muito poético nas coisas, ele traz muita natureza e eu gosto muito. E ele fala assim: na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor. No coração da serra há melodias da fonte. No bloco de pedra há obras-primas de estatuária. Então, ele está falando que a semente, ela vai germinar, ela vai se tornar uma árvore frondosa. Então, ali tem essência divina. A essência divina está na semente que vai crescer, vai dar frutos. Lá na serra, quem já viu uma mina, né? Vai no lugar que tem uma mina ali, onde que começa a brotar água e vai, né? Nos riachos, vai formar os riachos, vai formar quanta coisa linda, vai aguar e vai trazer tanta coisa bonita, lagos e tudo mais, a beleza da natureza, a presença divina está lá na técnica, né? Porque Deus já colocou ali para que brotasse, para que surgisse, para que crescesse, né? No bloco da pedra, até tem uma passagem, num dos estudos que eu fiz, eu li, foi relembrado que quando o Michelangelo esculpiu a Pietà, então muitos chegaram, nossa, mas que maravilha que você fez. Aí ele falou assim, não fui eu só tirei, desbastei, a obra já estava ali, eu só desbastei. E assim acontece com a gente. Nós temos as imperfeições, né? Nós trazemos muita coisa dentro de nós, de milênios, né? De que a gente já aprendeu que primeiro é sensação, depois que vai surgindo o aprendizado e tudo mais, né? Então, aquelas sensações, quantos erros nós não cometemos? Quantos crimes nós não cometemos? E a gente impregnou o nosso perispírito. Então, assim, a gente tem que ir lapidando para que ele fique lindo novamente, né? Para que ele esteja de acordo com aquilo que Deus espera de cada um. Então, ele fala aqui, entretanto, o pomar reclama esforço ativo. A corrente cristalina pede aquedutos para transportar-se incontaminada. A joia de escultura pede milagres do buril. Assim também o Espírito traz consigo o gene da divindade. Então ele vem afirmar que nós temos essa centelha dentro de nós. Emmanuel veio afirmar, apesar que os espíritos todos, né, a gente já viu lá no livro dos Espíritos, Jesus disse, vós sois deuses, né? Então, ele veio afirmar mais uma vez, está aqui dentro. Mas ele fala que o pomar reclama esforço ativo. Então, para que um pomar produza bons frutos, para que frutifique, é necessário o esforço, né? Vai lá, vai ter a poda, vai ter a capina, vai chegar o cisco, né? Assim que a gente cuida das nossas plantas, das nossas árvores, e assim a gente tem que fazer com o nosso espírito. Então, nós precisamos, a primeira coisa, que é falado sempre, o autoconhecimento. Mas por que o autoconhecimento? Porque como que eu vou cuidar de uma planta se eu não sei o que ela precisa? Né?
quais são os nutrientes que está aqui? Ah, vou jogar só água, então vou lá só fazer uma oração e tá. Gente, é mais que uma oração. Exige esforço, exige entendimento, exige disciplina, né? A gente tem visto aqui nos estudos, e a doutrina traz isso para a gente. Lá na questão 919, Santo Agostinho já traz quase que uma página toda, falando, no final do dia, repasse o teu dia. Veja o que foi legal, o que você fez que foi bom, que vale a pena, que valeu. Veja aquilo que não foi bacana, aqueles erros que você cometeu. Aí você faz aquilo lá e faz o propósito no outro dia de ser diferente. Então, se cada dia a gente se propor a melhorar, a gente uma hora vai fazer as coisas sem perceber, né? A gente vai fazer naturalmente. Mas até lá a gente precisa de esforçar. Então é nos escorregões, aquilo que você acha que já está, aí entra o orgulho, entra a vaidade, porque aí a gente fala assim, eu sou espírita, já sei. Sabe nada, você é estudante ainda, né? A gente é espírito. Espírita, nós estamos estudando, nós somos, estamos aqui seguindo a doutrina espírita, né? Por quê? Porque tem dia que a gente está tão assim vaidoso, eu acho que é igual um motorista que acha que já está bam, e sai acelerado aí, não percebe o trânsito, as alterações do trânsito e tudo mais, envolve acidente. Assim é com a gente. Tem hora que a gente acha que a gente já sabe, que o outro tadinho não sabe nada, e a gente às vezes até desmerece, por conta desse orgulho que a gente ainda tem, né? Que está arraigado, e a gente às vezes põe, né? Tampa o sol com a peneira e acha que a gente não é. Nós temos ciúmes, nós somos ciumentos, nós temos inveja, a gente fala que não tem. A gente tem raiva, mas aqui ele fala que o autoconhecimento, o que a gente tem que fazer? Aquilo que nos desconcerta, aquilo que nos desequilibra, a gente tem que parar e estudar. Por que eu fiquei assim? Por que o que ela me falou me provocou essa sensação tão desagradável? Por que eu respondi? Eu não gostei. E aí a gente tem mania de falar assim, mas eu fiz isso porque ela fez. Gente, nós já não podemos pôr a culpa nos outros. A culpa é nossa. Nós que temos que fazer diferente. Nós não podemos passar pano mais. Falar assim, eu agi assim porque ela me tirou do sério. Me tirou do sério, falou alguma coisa que eu não gostei de ouvir. Por que eu não gostei de ouvir? Por que eu não gosto de ouvir determinadas coisas? Porque aquilo ali me chama a atenção de uma imperfeição que eu tenho e eu não quero assumi-la ainda. É isso. Eu não quero assumi-la. Então, a partir do momento que a gente começa toda vez que a gente dá aquele escorregão, né, que comete uma falta, vamos dizer assim, voltar lá na igreja, a gente comete uma falta, a gente tem que analisar por que aquilo me desequilibrou. E a partir do momento que a gente descobre, a gente vai ficando mais consciente e não deixa acontecer mais. Então, a partir disso, desse trabalho, de tudo que a gente vai fazendo,
a gente se torna uma pessoa mais tolerante, mais paciente com as imperfeições do próximo. Eu tenho um conhecido que ele fala que ele levanta todo dia muito bem, mas são os outros que acaba com o dia. Não pode, né? Não são os outros. É a gente que se deixa levar, né? Aí, voltando no texto aqui, ele fala assim, ó, Deus está em nós quanto estamos em Deus. Então, um momento, se eu estou me propondo a ser uma pessoa melhor, se eu estou vigiando as minhas ações, as minhas palavras, as minhas atitudes, eu me torno uma pessoa mais calma, eu me torno uma pessoa mais compreensiva. E a partir dali, eu começo a acolher aquele que está caminhando comigo. Mesmo que ele tenha dificuldade, eu não vou encarar essa dificuldade como um entrave para mim, ou um atropelo. Eu vou passar a ajudá-lo. Quando eu faço isso, quem que está comigo? O que está aflorando? Não é? Os bons espíritos estão aqui, Deus. O templo de Deus está se fazendo dentro de mim. Né? Olha lá, o Espírito de Deus que habita em mim está se manifestando. Então, o que eu tenho que continuar fazendo? Cuidando para que um dia, como disse Paulo, não sou eu que faço, mas é Deus que faz, né? Jesus que está através de mim. A gente vai demorar ainda, não sei quantas encarnações, mas a gente pode começar a exercitar. Então, é um processo educacional, nossa educação. E a partir do momento que nós nos educamos, tudo à nossa volta vai se modificando, né? A gente vai contribuindo. Olha lá, ele diz, mas para que a luz divina se destaque da treva humana, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho de milênios, dos milênios. Processos educativos. Então, tudo aquilo que eu fiz, que não estava de conformidade com a vontade divina, que acabou prejudicando, lesando o meu perispírito que está aqui, né? Manchadinho, cheio de coisa, eu tenho que ir lapidando, eu tenho que ir modificando. Então, ele diz processos educativos. E a vida vai trazer os problemas, as provas, as expiações, que nada mais são do que isso, processo educativo. Se cada trabalho que a gente tem, cada situação que nos acontece, a gente muda o olhar e fala, o que será que é para eu aprender? É diferente do que você fala assim, nossa, mas eu fiz tudo certo, por que isso aconteceu comigo? Eu não mereço. A gente já falou e a gente ouve muitas pessoas falarem, eu não mereço. Gente, as únicas pessoas que não mereceram foram Jesus e Maria, que não mereceram passar o que eles passaram. E eles passaram o resto, nós todos merecemos. Merecemos no sentido de que estamos nos educando, essas coisas estão lapidando o nosso espírito, estão purificando. Então, depende da maneira como que nós vamos encarar, como que a gente vai observar esses problemas. E, gente, Chico já dizia, tudo passa, os problemas vão passar, os momentos felizes vão passar, porque tudo gira, é tudo para o nosso aprendizado, para nosso aperfeiçoamento.
Então, um dia tá bom, outro dia não tá tão bom, mas cabe a gente tirar o aprendizado de cada coisa, seja numa coisinha simples, uma frase ou um filme bacana, a gente tem que tirar aquilo que é bom, aquilo que traz um engrandecimento para a nossa alma, aquilo que está para a gente falar, nossa, não gostei disso, não achei isso bacana, vou procurar evitar para não fazer igual, né? Porque mau exemplo é para isso, para que a gente olhe, observe e fale, nossa, isso não foi bacana. Deus me livre de fazer a mesma coisa. Nossa, já fiz muito isso. E aí a gente fica com vergonha. Eu falo que tudo na minha vida eu aprendi verdadeiramente quando eu passei vergonha, que a gente aprende só assim. Então, quando você vê alguma cena, alguma coisa, você se reconhece naquele papel que você não está gostando, fala, ai meu Deus, que vergonha, já fui assim. Ai, que bênção, já não faço com tanta frequência, mas se me tirar do sério é capaz de eu fazer, porque eu ainda não aprendi verdadeiramente. Será? Isso é o caso que às vezes a gente julga as pessoas, mas a gente não sabe se a gente já passou por aquilo. Será que se eu tivesse naquela posição, eu faria a mesma coisa? Eu teria força para fazer ou faria diferente? A gente não sabe os nossos débitos. A gente não sabe o que a gente ainda vai passar. Então a gente tem que procurar mesmo o esclarecimento na parte intelectual, mas na parte moral, para que quando a prova aparecer, ela não seja tão difícil. A gente fala assim, nossa, eu já vi isso, tá dificinho, mas dá para fazer, dá para passar. A gente tem que cuidar disso. Então aqui ele fala, somente o coração enobrecido de grande entendimento pode vazar o heroísmo santificante. Então, aquela pessoa que vai adquirindo, né, esse conhecimento, essa questão divina, ela vai se tornando um exemplo. A gente vê, né, o Chico, o Divaldo, Madre Teresa e quantos outros que a gente não sabe o nome, que trabalha, está nas favelas, está nessas guerras. Quantos lá não estão acolhendo e desenvolvendo trabalho, aqueles médicos do Sem Fronteiras, né? Quantos abandonaram a família e estão lá no meio da doença, atendendo aqueles que não têm nada. E eles estão se dedicando, estão passando exemplos. Mas a gente às vezes nem percebe, não observa, não vê, né? Porque não faz parte do nosso dia a dia. Então a gente não vê. Mas existem muitos emissários de Jesus fazendo bem e que não tem a gente não sabe, não conhece, mas existe e está aqui a todo instante, porque eles já acolheram a mensagem de Jesus, que é se doar para o próximo, fazer o bem e sem esperar o retorno. Só a grandeza espiritual consegue gerar a palavra equilibrada, o verbo sublime e a voz balsamizante. Quando eu li isso daqui, estava vendo, eu lembrei. Vocês já conheceram alguma pessoa que é uma bondade desde criança, que tem aquela voz, tem os gestos, tem as coisas? Eu conheço 2 pessoas. E aí eu falo, ai, eu queria tanto ser assim, mas não vou ser, porque eu sou bruta ainda.
Essas pessoas já passaram por quantas encarnações, elas estão evoluídas, elas estão fazendo o trabalho delas de uma forma maravilhosa. E aí eu olho e falo, gente, que benção. Tem mas não tem tão grave igual a gente. Eu até a voz é desafinada. E essas pessoas têm a voz em qualquer momento tá serena. Tem umas que já se educaram, mas essas são de nascença. E é uma benção para a gente, porque você olha e fala, já existe aqueles que eles falaram que já estão vindo para ajudar, né? Então, está aí. Interpretemos a dor e o trabalho por artistas celestes de nosso acrisolamento. Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Então, à medida que formos trabalhando, educando, aprendendo, né, a gente vai transformar. Nós vamos ser pessoas melhores, né, ainda nessa vida. A gente não precisa esperar, né, com certeza a gente quer voltar em outra condição. A gente quer ficar lá, aprender um monte de coisa, mas dá para a gente aprender um monte de coisa aqui. Dá para a gente fazer um monte de coisa aqui. O que precisa é de vontade, né? Educa e edificarás o paraíso na terra. Então, se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida a fim de manifestá-lo. Então, a gente vai mostrar, a partir do momento que vamos descobrindo esse templo de Jesus, nós vamos mostrando que Ele está conosco, né? Não é fácil, a vida tem um monte de coisinha, nós trazemos muitas imperfeições, mas com boa vontade a gente vai lapidando, cada vez um pouquinho, né? Para que a gente possa dar conta da nossa vida. Nós não viemos para ser feliz, Deus nos criou para ser feliz. A gente pode ser feliz aqui ainda. Alguém já percebeu que quando você ajuda alguém de uma forma que é uma pessoa que não pode te retribuir, que alegria que nos dá? É uma alegria tão grande quando você faz alguma coisa por alguém que do nada, você faz, apareceu na tua frente, você fez e foi embora e não viu, mas depois você fica satisfeito por conseguir. Uma palavra, às vezes chega alguém para nós, aquele dia você me falou, né, Sibeli, eu sempre falo isso lá, que às vezes alguém fala, nossa, Raquel, que disse? Você falou, eu falei, ai meu Deus, que será que eu falei? Mas era a inspiração. Eu falei alguma coisa que ajudou alguém. E é bom, eu não lembro o que eu falei, eu não estudei, e foi o quê? Foi a manifestação de Deus, né? Dentro, porque eu estava naquele momento conectada. Então, que a gente saiba, através da educação, através de tudo aquilo que Jesus nos passou, que a gente tem aprendido nos livros espíritas, na doutrina espírita, no Evangelho principalmente, que a gente possa transformar as nossas vidas, que só assim a gente vai transformar o nosso entorno e seremos mais felizes, mais calmos, né? Mais resilientes, e vamos estar desenvolvendo o trabalho, né? Aquilo que Jesus, a proposta de Jesus, que é amar o próximo como a nós mesmos. Vamos nos educar
nos aperfeiçoar para que a gente possa acolher e aprender a amar. E que a luz de cada um, mesmo que seja uma faísquinha, possa resplandecer e brilhar. Que assim seja.